Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito do tempo. Como eu comentei num vídeo anterior meu, no final do mês de maio eu completei 40 anos. E depois disso, eu comecei a refletir, aliás, um pouco antes disso eu já estava refletindo a respeito do tempo. Quando eu parei para realmente fazer uma reflexão sobre o tempo, eu comecei a receber muitas coisas no meu coração em relação a isso. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que Deus colocou no meu coração a respeito do tempo. A palavra de Deus nos diz em Lucas 12, 25, que nenhum de nós pode acrescentar nenhum minuto à nossa vida. Então nós, por mais que nós tenhamos muitas habilidades, dons e talentos, seja lá o que for, nenhum de nós tem o poder de acrescentar um dia a mais, um minuto a mais à nossa vida. Porque a nossa vida, o tempo da nossa vida, já está determinado pelo Senhor. Seja 80, seja 60, seja 40, seja 100 anos, não importa. O fato é, nascemos e vamos morrer. Então a morte é a maior certeza que nós, como seres humanos, podemos ter, não é verdade? Refletindo sobre isso, sobre essa questão do tempo, eu me dei conta que o que nós temos de mais precioso nessa vida são coisas que o dinheiro ele não pode comprar. São os nossos filhos, a nossa família, o amor que nós temos dentro de nós, a salvação que nós recebemos através de nossa fé. Eu, por exemplo, através da minha fé no Senhor, creio que sou salva. Mas isso não é nenhum dinheiro que pode comprar. Então, às vezes, nós nos dedicamos tanto buscando coisas, buscando o dinheiro para alcançarmos aquilo que nós queremos, e nos esquecemos das coisas mais importantes, né? Então eu penso que hoje a reflexão é válida de o que realmente vale a pena. O fato é que Deus ele nos deu 24 horas, independente de raça, de cor, de condição social, não importa. Todo mundo recebeu o mesmo tanto. São 24 horas por dia. São 24 horas por dia e não tem como você mudar isso. E ele deu igual para todo mundo. Agora, a diferença está em o que nós fazemos com essas 24 horas. O que nós estamos fazendo com o bem mais precioso de todos que nós recebemos. Todos nós recebemos 24 horas. E o que nós temos feito com o bem mais precioso que Deus nos deu? Então eu comecei a refletir, o que eu tenho feito com as misericórdias que se renovam a cada manhã? O que eu tenho feito com as misericórdias que eu recebo cada vez que eu abro os meus olhos pela manhã? Eu tenho vivido conscientemente ou vivido deliberadamente? Então eu tenho pedido a Deus que me ajude a valorizar mais o tempo. Eu tenho pedido a Deus sabedoria para transmitir para os meus filhos, para os meus descendentes, o valor do tempo de uma forma mais eficaz, para que os meus filhos não precisem chegar aos 40 para entender certas coisas que eu fui entender quando eu cheguei lá. Não que eu pense que eu vivi durante 40 anos da minha vida totalmente inconsequente, não, mas eu penso sim, se eu pudesse viver os meus 20 anos com a bagagem que eu tenho hoje, como seria maravilhoso. Eu acho que eu conseguiria chegar mais rápido aonde eu quero do que aonde eu estou hoje, né? As nossas escolhas, elas determinam aonde nós vamos chegar. E às vezes nós temos vivido tomando decisões e fazendo escolhas que estão nos levando para onde nós não queríamos ir. E isso é frustrante demais. Quando você olha para trás e percebe que um pequeno desvio que você fez lá atrás te levou para uma distância tão grande do seu propósito. Por isso, nós temos que todos os dias analisar qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Eu tenho vivido nos últimos dias as maiores angústias que eu já pude viver em relação ao meu propósito, em relação à minha missão. Eu não sei você, mas eu tenho tido uma urgência que grita dentro de mim
por que eu estou aqui onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Porque Deus é um Deus de propósito e para tudo Ele tem um propósito na nossa vida. Se hoje você está onde você está, Deus tem um propósito. Você já perguntou para Ele qual é? Eu tenho tido angústia dentro de mim, uma sede, uma busca que eu nunca tive do porquê, do para quê, que eu penso que sem isso nós não temos motivação para viver. É isso que nos motiva. Nós não podemos ser apenas motivados por aquilo que nos traz vantagem, por aquilo que nos alegra, por aquilo que nos dá prazer. Não, porque essas coisas uma hora acabam. A nossa motivação, ela tem que estar no nosso propósito, ela tem que estar na nossa missão. E o tempo ele conta muito. Por quê? Porque, como diz o ditado, o tempo não para. O tempo ele não para pra gente analisar se, agora eu não quero, pode ser talvez depois. Não, o tempo ele continua correndo. O tempo é como eu poderia dizer, o tempo ele não perdoa. O tempo ele não para, ele continua rodando as 24 horas todos os dias. E nós, o que nós temos feito? Eu comecei a me perguntar, Senhor, o que eu tenho feito com esse tempo? O que eu tenho feito com o bem mais precioso que o Senhor me deu? Porque viver por viver, eu penso que esse não é o propósito de Deus para nós. Estar vivo não é apenas você estar acordando e respirando. Afinal de contas, existem pessoas dentro de UTIs hoje que estão ali, elas estão vivas. Mas elas estão vegetando, elas não têm mais consciência, elas estão em coma, estão vivas, mas elas estão em coma, elas não têm consciência. Eu falei para Deus, eu não quero ser uma pessoa sem consciência, eu não quero viver dessa forma. E eu tenho clamado a Deus por isso. Creio que se Deus atendeu o clamor do meu coração, e eu creio que Ele vai atender porque Ele é um Deus que responde, eu ainda vou ter conteúdo para compartilhar com vocês mais para frente. Porque eu tenho clamado por isso. Por isso que eu penso que nós temos que fazer valer a pena hoje. Eu creio que esse é um dos maiores desejos do Senhor, como nosso Pai. Afinal de contas, eu como mãe, sempre espero dos meus filhos o quê? Que eles façam valer a pena, né? O meu esforço, o esforço deles em tudo. Então, se Deus, que é o doador do tempo, Ele que é o doador da nossa vida, com certeza, Ele muito mais do que qualquer um de nós tem prazer em nós quando nós fazemos valer a pena aquelas 24 horas que Ele nos deu. No Salmo 90:12 diz assim: ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Gente, esse versículo eu nunca tinha tido, assim, o entendimento que eu tive nele. Se eu não estou contando os meus dias, se eu não estou vendo o que eu estou fazendo dia após dia, eu não estou vivendo com sabedoria. Porque viver com sabedoria é você viver consciente daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vivendo. Então, eu entendi que a escolha realmente é nossa. Esse é o poder do livre-arbítrio. Deus não vai nos obrigar a nada. Ele nos deu as 24 horas, mas a escolha é nossa. E as escolhas que nós fazemos vão determinar onde nós vamos chegar. Afinal de contas, viver como se nós não tivéssemos escolha é uma ignorância. É uma ignorância, porque nós temos sim o direito de escolha. Até mesmo quando nós falamos assim, não, eu não vou escolher, não, eu não vou decidir. Você está decidindo não escolher, decidindo não decidir. Então todos nós temos a escolha. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês a conclusão que eu cheguei dessa reflexão que eu fiz. Eu escrevi um texto a respeito do tempo, que eu ainda quero editar ele para publicar, mas eu vou compartilhar com vocês só a parte final, que é a conclusão que eu cheguei dessa reflexão que eu fiz sobre o tempo. Viver com sabedoria é viver a cada dia sabendo o porquê da nossa existência. Ter a consciência de que o tempo não volta, a consciência de que nossas escolhas determinam nosso futuro, a consciência do dever de realização. Porque, gente, viver é realizar. Isso é algo que Deus falou muito forte ao meu coração. Viver é realizar. Então, o que nós estamos fazendo?
Quais são as realizações que nós temos feito? Eu não estou aqui para dizer que nós temos que viver realizando grandes coisas para o mundo inteiro ver. Mas o que você tem realizado dentro da sua casa, com os seus filhos, com o seu marido, dentro do seu contexto do seu dia a dia? Quais são as realizações? É um bolo? É um almoço? É um remedinho? É uma disciplina? Enfim, tudo isso é realizar. Mas nós não podemos passar as 24 horas sem saber o que estamos fazendo. Afinal de contas, é o bem mais precioso que Deus nos deu. Vamos valorizar esse tempo. Eu te convido a, junto comigo, valorizar essas horas que o Senhor deu para nós e que nós possamos realizar cada vez mais, para que as pessoas vejam o poder de Deus em nossa vida e para que as pessoas que estão vivendo como se elas não tivessem escolha possam entender que elas têm sim o direito de escolha e que todos nós podemos escolher ter um futuro melhor com as nossas atitudes feitas hoje, porque afinal o amanhã ele pode não se tornar hoje para nós, porque só Deus sabe quando vai ser o nosso dia e se amanhã realmente vai se tornar hoje. Eu espero que essa reflexão tenha abençoado você assim como me abençoou. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!